Fala galera, bem-vindos, Bruno Pérez aqui mais uma vez e hoje a gente vai fazer toda a configuração do zero para renderizar uma cena de um projeto incrível um escritório de arquivis que fez imagens para um projeto chamado Brick Visual e a gente puxou a modelagem, fez a modelagem, né, como se fosse um desenho a olho assim, acertando as referências, ponto de vista. E a gente vai estar configurando tudo para bater com essa cena original. Beleza? Então, antes da gente começar, se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa os sininhos. Semanalmente estou postando vários conteúdos de renderização, arquitetura, design, modelagem, Enscape, SketchUp. Então, dá suporte para esse canal, já curte esse vídeo, salva aí numa playlist direcionada para esse mundo aí da educação, da arquitetura e design. Beleza? Então aperte os cintos e bora para essa aula que tá incrível. Bom, galera, então aqui está a nossa modelagem feita no SketchUp e nosso Inkscape aberto aqui, sincronizado em tempo real. E a nossa referência dessa modelagem, e que vai ser também a nossa referência para a renderização, para a cena, composição, etc., é esse projeto aqui, que foi feito a imagem pela Brick Visual, que é uma empresa de arquivis gringa, que faz animações e renders muito bacanas mesmo. Tem uma pegada aí cinematográfica. Então essa é a nossa referência. Então a partir dessa imagem eu deduzi, fiz a modelagem aqui no SketchUp desse projeto. E a gente vai estar trabalhando agora com a questão da materialidade, beleza? Então a gente vai começar aqui na ordem de o que está próximo para o que está distante. Na sequência a gente vai fazer a produção aí do entorno, que são algumas árvores, ajustar a posição do sol, configurações de luzes e depois o enquadramento final, tá? Então, para começar, galera, a gente vai utilizar bastante desses materiais que a gente já tem na biblioteca da Enscape. A gente vai começar com a madeira, tá bom? Então, a gente vai procurar uma madeira aqui na nossa biblioteca do Enscape para fazer essa face aqui. Um detalhe é que a gente vê bastante reflexo, né? É possível que a gente use até um pouco da configuração de metal para trazer um reflexo nessa nossa madeira. Eu acho que essa aqui pode ser uma versão interessante, a madeira 42. Deixa eu fazer a última conferida aqui. A madeira 15 também parece que pode funcionar. Madeira 14. Bom, a gente vai nessa aqui, a madeira 42. Importar seleção. Objeto já importado aqui para os nossos materiais. Material 42. A gente vai aplicar nesse meu modelo, que nada mais é que um componente. Ó. Então, tem 4 componentes iguais desse andarzinho aqui. A gente vai aplicar o revestimento de madeira nessas duas faces. A gente já viu aqui o resultado. Só que tem um porém, né? A rotação é na horizontal. Então, eu vou utilizar aqui o Rotate Clockwise. A gente já rotacionou essa posição aqui da madeira. Legal? Agora eu vou abrir o editor da madeira. E abrindo aqui a gente vê o normal map dela. Encontrar o ângulo para a gente perceber as nuances. Vou até virar um pouco aqui o sol. A gente vê essas nuances da madeira. Vou aumentar esse normal map aqui, ó. 150%. 180%. O metálico. Vou aplicar um aspecto um pouco de metal aqui, ó. E a gente já vai chegando em algo mais parecido.
Interessante, ó, tem bastante relevo mesmo. Então, se o nosso normal map não está chegando nessa proporção desejada, a gente pode apelar para um mapa de deslocamento. Então, ativa aqui o mapa de deslocamento, ó. E agora eu preciso só diminuir. Outra coisa, absorção specular, dou uma leve reduzida. E esse roughness talvez eu possa inverter para ter um pouquinho menos de brilho. Tá? Vou aumentar essa madeira. Eu ainda não sei se essa madeira vai ser a nossa versão final. Eu acho que a gente precisa de uma textura que tenha mais contraste na reflexão. Tá? Então, esse roughness aqui, ó, não está dando conta. Eu vou experimentar algum outro material que eu tenho disponibilizado aqui. A gente vê as madeiras. Vou procurar um material que a gente tenha mais contraste de branco e preto. Quanto mais contraste a gente tiver, mais vai ter variação de reflexo. Vou fazer esse teste aqui, testar essa versão. Estou utilizando essa madeira aqui. Ela também tem um PBR de bump, que ficou bem legal. Vou intensificar ela aqui, ó. Já está dando um aspecto bacana. Vou até ver se eu substituo por essa madeira mesmo, que é essa Old Wood. Tá? Então, ativar a Old Wood aqui, olha só. Já ficou um aspecto bacana, até mais próximo aqui da referência, tá? A textura ficou um pouco grande, vou voltar para 1 metro. Ficou pequena demais, 1,5 m. Já ficou legal para nossa referência. Então aqui a gente tem a nossa madeira. De novo, se eu não tivesse ficado satisfeito com o deslocamento, posso ativar aqui, ó, versão deslocamento, que é o nosso conhecido como displacement. E aí tem um reforço ainda maior dessa textura. Ó, se a gente dar um zoom, tá até forçado demais. Imagina você bater o braço aqui nessa madeira. Então, dá uma suavizada. Agora a gente olha de longe e vai comparando, tá? Aqui pode ter ficado legal, normal map. Vou deixar normal map mesmo. Paciência. Assim já ficou bacana. O PBR pode se inverter para ver o que acontece. Não alterou muito. Vou deixar assim. Tá? Então nossa referência da madeira aqui a gente já bateu mais ou menos. Eu vou tirar essas linhas de esboço por hora e vamos dando sequência aqui no nosso projeto. Agora a gente precisa de um concreto, galera. Então concreto, eu vou abrir aqui em concreto do Enscape, vou pegar um concreto mais variável, esse aqui, ó, que tenha mais contraste de brancos e pretos, e vamos aplicar aqui nessa laje toda. Aplicamos o concreto
aqui nessa laje. Show de bola. E ele se repete também nessa parte desses brises. Então vou selecionar todos esses objetos aqui, aplicar esse concreto. Posso clarear um pouquinho ele, para a gente sentir esse contraste. Agora aqui está faltando um metal para esses nossos bris. Aliás, o concreto já vai dar esse efeito. Eu vou fazer aqui com esse material de concreto. Selecionamos tudo. Agrupei já concreto. Aplicado aqui com sucesso nos brises. Agora a gente só precisa de um metalzinho para fazer esses botões aqui, a fixação do nosso guarda-corpo. É um componente, então consigo selecionar todos, aplicar e um vidro. O vidro a gente não precisa abrir, né? A gente só faz um glass, aliás. Aqui, opacidade 5%. Para a gente também enxergar no SketchUp. E a gente aplica no SketchUp. E agora esse vidro, a gente vai aumentar um pouco o reflexo dele aqui, o specular. Refração vai aumentar, o specular, quantidade de reflexo que ele absorve, vou deixar aqui no máximo. Então já ficou bem bacana também. Agora, galera, o nosso piso aqui no primeiro plano. Para isso, eu fiz uma modelagem desse piso para a gente ter bem esse relevo. E na sequência, a gente vai trabalhar com o material. Tá? Então, objetos ocultos aqui da minha cena. Olha o que eu fiz aqui para a gente exibir a modelagem como um componente desse piso todo. Então, ó, a gente dá um zoom aqui, a gente vê que eu realmente modelei em 3D esse piso. A gente, lógico, pode estar trabalhando aqui com alguns desníveis nessa geometria. Então, pode estar brincando aí com 1 milímetro de deslocamento aqui. Para criar algum aspecto. A gente pode estar subindo esses aqui também, cerca de 1 milímetro, só para causar uma sombrinha. Então aqui a gente tem o nosso piso configurado. E a gente agora precisa configurar esses materiais aqui, que estão separadamente feitos. A gente vai selecionando aqui, concreto aparente. E só vamos dando 1 grau aqui no reflexo. Então eu vou dar um pouquinho de metálico. Nosso roughness eu vou abaixar um pouco para ter mais variação. Inclusive eu vou substituir essa textura, porque a gente vê, olha só, bastante imperfeição. Então a gente pode trabalhar com essas imperfeições aqui. A gente tem uma pastinha de imperfeições, a gente vai aplicando um ground, por exemplo. E olha só a diferença que isso faz. Então a gente pode aplicar um ground diferente para cada um. Por exemplo,
para rugosidade a gente aplica um grunge e já criou uma complexidade aqui. E no relevo a gente usa outro grunge. Então se eu utilizei um aqui, eu pego o outro aqui, o S, por exemplo. E aí, lógico, só precisa ajustar a intensidade. Vou deixar menor aqui. Olha só como já ficou. Outro aspecto de imperfeição aqui para nossa cena. Então isso aqui é bem legal. E a gente vai repetir isso para os outros pedaços desse nosso concreto. Então agora esse concreto mais escurinho. Fazer a mesma coisa, pegar um displacement variado aqui. Mesma coisa para o nosso reflexo. E olha só, galera, a gente já deixou o nosso material aqui bem mais rústico, imperfeito, complexo, com essas diversidades. E agora a gente pode conferir aqui se o nosso arquivo não vai ficando muito pesado, porque nós fomos utilizando várias texturas de alta qualidade. E a gente tem aqui, por exemplo, esse plugin Material Resizer. E olha só, a gente vê o tamanho desses materiais. A gente pode estar diminuindo essas texturas para um tamanho um pouco menor, por exemplo, 1920, que já é um tamanho legal para a gente trabalhar aí em Full HD, que a gente não vai renderizar um close só do piso, uma vista por cima, a gente já vai ter um aspecto bem bacana aí. Agora, galera, a gente vai aplicar o material para esse restante do nosso piso, essa parte aqui, tá ok? Para isso, a gente vai pegar o material do piso que a gente já salvou. Então aqui em materiais, calçadas, eu tenho essa aqui, calçada religiosa, que foi o nome que eu criei para esse aspecto. Eu vou dimensionar e a gente aplica aqui. Aplicamos, eu vou rotacionar aqui para o mesmo sentido e olha só, aqui como uma textura, não como uma modelagem. E a gente configura essa textura agora, tá ok? Então a gente vem aqui, ó, e no mesmo esquema, pode inclinar aqui o nosso sol para a gente pegar os reflexos. A gente utiliza o albedo e ó, já trouxe um relevo bem legal para a nossa modelagem. E agora aqui nos reflexos a gente põe imperfeições, né? Então, por exemplo, esse manchado aqui, vamos ver como é que fica. Olha só, já ficou interessante, bacana. Vou ver se tem algum que eu gosto mais. Marcas. Isso aqui também ficou bem legal. Testar invertido. Gostei desse invertido, então a gente fechou aqui esse material. E agora, galera, é só ajustar aqui a mesma dimensão. Então eu meço aqui o nosso piso. Ele tem 1 metro de largura, então aqui nessa nossa textura a gente precisa que tenha 1 metro aqui de altura. E para finalizar, inverter para acertar a posição, e no texturas, posição manual, a gente vem aqui até encaixar. Confirmou, então a gente fez esse link aqui, olha só.
dos materiais para a gente trabalhar nossa modelagem sem ter que pesar tudo com esse arquivo. Inclusive, a gente pode intensificar um pouco aqui o bump para ele ficar ainda mais 3D. Olha só. Então a gente já sincou aqui os nossos materiais, tá? Agora continuando com a referência, onde a gente precisa dar atenção é para nossa modelagem geral aqui. Então a gente vai ter vidro, um espelho d'água, essa parede de concreto. A gente vai dar sequência aqui então. Tá? Então mudando a posição do sol, a gente precisa agora do material embaixo desse espelho d'água. A gente vai aplicar um concreto claro, que pode ser inclusive esse, concreto 04. Eu vou multiplicar ele como concreto claro. Já dou uma leve clareada aqui. A gente vai aplicar, eu vou aplicar para tudo isso, todos esses nossos objetos, para essa parte da modelagem. E eu vou utilizar só o metal, esse metal aqui do botão, aço áspero, e vou pôr apenas na parte do guarda-corpo. Então seleciono aqui por dentro. Selecionei tudo, pinto, agrupei, show de bola. Agora a gente precisa da nossa água. A água é bem simples também, vou digitar aqui água, aplico. Então isso aqui já é água, se a gente colocasse uma cor, já vê que é o material que a gente criou. No editor de materiais, a gente vem na água e vai fazer o nosso grande pulo do gato, que é mudar tipo para água. Então olha só, a gente já tem nossa água rolando aqui, esse espelho d'água, né? Que é bem legal. A gente pode substituir configurações globais para dar ou não uma intensidade aqui. Para uma variação de nível dessa água, como se fosse o vento. Mas aí eu vou diminuir essa altura, ficar bem próximo do plano. Só tem um pouquinho de imperfeição, o vento bem leve. A escala também posso dar uma mexida aqui para ficar mais miudinho. E o caustic eu gosto de aumentar ao máximo esse efeito caustic, tá? Para a gente ter esse espelho d'água aqui assim. Maravilha? Lembrando, a cor que a gente está vendo azul é por conta do reflexo do céu. Tá, galera? Então, isso interfere muito no resultado, porque é um espelho d'água, e como um espelho ele reflete, né, onde rebate a luz e está vindo do céu, então a gente está vendo um azul tingindo aí nossa modelagem. Dando sequência, galera, a gente já está acabando aqui. A gente tem esse concreto dessa borda toda, então dou um zoom, ó. A gente tem esse concreto, como se fossem placas de concreto, então a gente vê se tem algo que já possa servir para a gente aqui. Painéis de concreto, concreto. Eu acho que não tem nada interessante para a gente aqui, então eu vou pegar um material que eu já possuo aqui nos materiais de sketch, que é o concreto ripado, e vou tomar propriedade dele para aplicar no nosso modelo. Tá? Então, seleciono tudo, com exceção aqui da parte central, e agrupei, coloquei o nosso concretinho aqui. Agora é questão de aumentar esse ripado, vou por 2,5. Tá? E vamos ver como que rola essas configurações. Então, configurações de concreto, a gente tem um
um normal map, um specular, tranquilo. Vou ver se eu tenho alguma outra textura interessante de concreto aqui, mais parecida. Se não tiver, a gente deixa esse mesmo por hora. Esse aqui parece legal também, ó. Então vou substituir. E a gente só precisa deixar ele mais acinzentado, tá? Então saturação aqui em 2, mais clarinho. Relevo agora vamos substituir também por o mesmo, né? Parente, normal map aqui. A gente mexe na luz do sol. A gente percebe mais a configuração. Normal map aqui, dá uma intensidade. E os reflexos também, utilizado o mesmo PBR. Tá, então eu vou por isso aqui. A gente tem esse resultado para o concreto. Agora, galera, concreto claro para nossa escadaria. Vou deixar até um pouco mais claro. A gente vai ter um gesso geral aí, uma pintura. Então vou colocar aqui gesso, pegar um aspecto de pintura. Eu nem sei o que é, mas já estou pegando. Espera carregar. Vai que é uma coisa nada a ver. Argila. Desce aqui stuck. Importar seleção. Gesso stuck. Agora a gente vai aplicar para tudo aqui. Ó. Então, esse nosso grupo aplicado. As nossas lajes também aplicadas. Essas bordas, as entradas também a gente vai aplicar. Com exceção dessa central que eu vou fazer um vidro. Vou colocar aqui, ó, vidro escuro. Tá? Vidro escuro a gente vai fazer o quê? Aplicar um vidro. Como que a gente faz um vidro, né, galera? Primeiro, transparência. A gente ativa aqui a transmitância. Pode até zerar ou deixar nos 5%, não tem problema. Mas o lance está na rugosidade, né? Vamos deixar ele bem reflexo. E a gente vai tingir ele aqui, ó. Clicar uma tonalidade, ele já vai ficar no modo aí opaco. Beleza, galera? Eu vou aplicar esse mesmo gesso aqui para as nossas estruturas. Então, vou aplicar para essas estruturas. Mesmo metal, aço aqui para o nosso caixilho. Agora eu vou pegar o meu vidro do guarda-corpo, aplicar para o recheio desse caixilho, que é o vidrinho aqui, ó. Vidro, vidro, aplicado já. Agora, né, vamos corrigir logo essa cor aqui, deixar bem clarinho. Esse aqui é super claro. Esse nosso guarda-corpo vou deixar mais prateado também. E agora só esse material aqui, que eu vou colocar como se fosse um painel. Eu vou utilizar algum metal, metaplástico. Vamos ver que plástico a gente tem aqui, aglomerado não, borracha não. Esse plástico roxinho pode ser legal. Esse aqui também tá legal. Vou utilizar esse plástico 6, por mais que ele seja azul, né? A gente tinge ele aqui e já leva nos materiais para o branco. 95 aqui. O que eu estou reparando? Isso aqui, nosso
Nosso gesso tem que ser aplicado nessa parte. Eu vou escurecer, trocar o material aqui desses nossos objetos para a gente ter mais contraste. E a gente já está chegando lá. Aqui, com certeza, né? Tudo desse concreto, com exceção do vidro, que a gente pode aplicar, por exemplo, esse glass aqui. Então aqui é nosso vidro e alguns metais, né? Então pega o caixilho, aço áspero e a gente aplica nos nossos objetos. Também aqui nessa parte do topo, vou aplicar metal. Então, metal aqui, para ter um brilhinho extra na nossa modelagem. E a gente já está chegando bem perto aqui, ó, de parar para analisar o que será que pode estar faltando. Então, olha, agora ajustes finais. A gente precisa que o nosso piso realmente seja mais escuro, né, que as molduras. Então a gente já bateu isso aqui. Agora, galera, com os materiais já em geral aplicado, a gente pode ir para a composição da nossa cena. O que é? Uma diversidade de árvores num longo plano de fundo, na direita, aqui na esquerda um pouquinho mais próximo e algumas árvores mais próximas, tá? Então a gente vai trabalhar com o quê? Uma região de árvores no nosso entorno aqui, sendo que na primeira parte vai ser um pouco mais próximo, na segunda metade um pouco mais afastado, tá? Juntando essas partes, eu vou testar fazer um scattering, tá? Mas antes de fazer scattering, vamos escolher qual vai ser as nossas vegetações. Então, biblioteca de ativos, landscape, a gente vem aqui em árvores. Olha, a gente tem algumas árvores novas aqui, bacana, mas obrigado. Vou dar uma chance para essa árvore nova aqui, já posicionar uma dela. Selecionar mais algumas árvores, algumas versões. Então, né, estou aplicando elas aqui, vai ser nossa referência. Vou colocar algumas maiores para a gente ter uma diversidade de tamanhos. Vou pegar só mais uma, pode ser essa aqui. Carregar ela. Então, beleza, né, galera? A gente tem essas 4 versões de árvores. O que eu vou fazer agora? Vou desativar por um momento aqui a sincronização e vou abrir o Scatter, tá? Então, abrindo o Scatter, rapidinho, não vou fazer muito drama, a gente vai selecionar o host, que vai ser esse nosso grupo, e a gente vai distribuir nesse grupo aqui os nossos objetos. Quais serão esses objetos? Então a gente seleciona essas árvores. Árvore 1, árvore 2, árvore 3 e árvore 4. Agora, galera, distribuição pode ser talvez mais aqui como se fosse um grid.
A cada 5 metros é o que a gente ouve falar que tem que ter distância de uma árvore, né? Mais ou menos. Vou dar um jitter, que é uma randomização aqui nas posições para dar uma desaperfeiçoada. Transformações, a gente vai randomizar a escala para ter uma variação de altura, uma variação de rotação e também uma randomização no espelhamento. E para finalizar, a gente pode aqui ver um filtro de colisão para se tiver alguma árvore batendo em outra, elas darem uma filtrada. E olha só, a gente já vai fazer essa distribuição aqui das árvores. Eu vou ver apenas no render, vou colocar aqui árvores e gerar. Gerei esse scattering, já posso fechar aqui, atualizando o Enscape. Olha só, nossas árvores posicionadas aqui no nosso cenário. Olha que legal. Já e batendo a ideia da referência. E galera, lembrando aqui a nossa posição, ó, se eu modificar, elas vão atualizar, ó, regenerar, e elas já se adaptam, tá? Então isso é muito legal, bem bacana mesmo. Então a gente já colocou nesse primeiro plano a composição, e para a gente já continuar acertando a composição, a gente precisa acertar aqui a cena, a lente, tá? Então eu vou dar uma reposicionada aqui na nossa cena e analisar a proporção aqui, ó, do a nossa cena vai ser mais ou menos essa, tá? Então, abrindo aqui as configurações visuais no formato de saída, eu já vou testar aqui, ó, 2000 por 2500, que seria o modo retrato, e ativo a minha barrinha e faço uma análise rápida aqui. Essa proporção é mais ou menos essa. Eu acredito que sim, até porque faz sentido aí no formato do Instagram. Então a altura aqui está parecida, a largura ali em cima também está parecida. Acredito que seja essa a nossa proporção, tá? Então ajustei a proporção. Agora a gente precisa acertar a altura desse observador e a lente, tá? Então já vou desativar aqui a minha sincronização em tempo real e vamos fazer uns ajustes aqui da lente. Eu vou diminuindo aqui, ó, a angulação. Vou colocar 45 graus e vou aproximando aqui da minha cena. Então a gente já está tentando bater um pouco, mas o que, que a gente vê? Ficou muito mais distante e está muito mais angulado aqui, ó. Então nossa lente ainda está muito aberta. Então eu vou fechar mais essa lente e vou me afastando. Tá, então aqui já está chegando um pouco mais. E tem essa questão do balanço para a gente enxergar o entorno, as árvores. Então, olha, agora sim a gente já está chegando numa proporção mais idealizada. Só que eu percebo que a gente vai ter que olhar para cima para abranger aqui o topo e o nosso objeto central ficar mais para baixo. Então, criar visualização. Aqui eu vou criar essa cena de referência. Câmera 1 para salvar. Agora editando a minha câmera 1,
eu vou ativar a perspectiva de 2 pontos e vou subir a rotação aqui, ó, 3 graus. Já aproximamos um pouco mais, 4 graus, 5 graus, 7 graus. Olha só, a gente já ficou bem mais perto aqui da referência, tá? Então, são ajustes que a gente vai analisando para bater. Então, é mais ou menos isso. E já vou aproveitar para mexer na posição aqui do Sol, né? Então a gente vê que é um Sol bem caído, bem deitado. A gente precisa acertar essa posição, ó. Então vou rotacionando o Sol até mais ou menos encontrar ele. Vou descer um pouco mais, 5 graus, passou, 6 graus. E vou trazendo a rotação aqui, ó, até ficar perto do Brise. Ficou perto do Brise, 5,5, 5,9, 6. Tá. Vai ficar aqui mais ou menos na faixa do 6. A gente já acertou um pouco dessa posição solar. Então, vou salvar aqui a priori para a gente dar sequência. Então, a câmera a gente acertou mais ou menos. Tá certa a posição do Sol, o tamanho da lente, a modelagem, os materiais. E agora a gente vai fazendo alguns ajustes. Por exemplo, vou desativar a exposição automática por um momento e vou diminuir aqui um pouco esse brilho do Sol. Para tentar acertar a nossa cena. Também tem a questão das nuvens, do landscape, olha só. A gente pode ir tirando as nuvens, aumentar as nuvens e ver a interação delas aqui no cenário. Os cirros, olha. A gente vai dar uma aumentada. A gente percebe que tem uma pós-produção que o Sol tá com pouca saturação, então no fundo tá um pouco assim o cenário, olha, menos saturação. Eu já diminui um pouquinho aqui, a gente poderia fazer isso na pós. Agora, alguns ajustes finos que a gente vai vendo. O nosso concreto pode, aliás, deve ficar mais claro. Então a gente vai subindo aqui aos poucos, analisando, comparando. Aqui já ficou melhor, mais parecido. A gente repara também a posição do nosso piso. Tem que ser um pouquinho. A gente não está centralizado alinhado aqui, é na metade. Então, já posiciono aqui, deslocar meio metro. Ponto 5. E fazer esse deslocamento aqui da textura também. A nossa textura já batendo melhor aqui. A gente vê que precisa centralizar, ajustar essa cena. Então, aqui na minha câmera, a gente tem que fazer um deslocamento na horizontal até bater aqui o alinhamento, ó. O enquadramento na nossa cena. Agora, um aspecto importante que marca muito aqui essa cena é esse lens flare, né? A nossa luz entrando aqui acertando. Então, isso é algo que a gente precisa acertar bem, tá? A posição aqui do Sol para encaixar.
Então eu vou girando aqui, ó, para encontrar com exatidão esse sol. Então ele está aqui, ficou parecido. E galera, a gente tem a questão desse God Rays, dessa neblina lá no fundo. A gente pode estar testando aqui a névoa, aumentando a névoa, a altura. E olha só o efeito que a gente vai tendo. À medida que a gente aumenta, vai ficando mais esfumado aqui e a gente vai ficando percebendo esse contraste. Então isso já é legal. As sombras a gente vê que é mais marcado, então a gente pode aumentar aqui o contraste, ó, mesmo na pós-produção. E outras coisas que a gente percebe. Aqui tem uma interação com a luz, né, mais intensa desse céu batendo aqui na luz. Então, isso pode ser tanto quanto ao brilho do sol, e a gente pode estar aumentando aqui, ó. Aumentei o brilho do sol, a gente vai ter mais esse contraste. E também quanto ao nosso material, então eu posso dar uma conferida aqui nesse nosso plástico, né, que foi o objeto escolhido. E o roughness dele, o brilho, a gente pode aumentar aqui, ó, o specular. Então quanto mais specular, mais ele absorve e repassa e rebate essa luz. Agora alguns ajustes finais, aliás, eu diria testes finais, é se essa posição toda, esses objetos todos, não deveriam vir um pouco mais para frente. Vou colocar aqui 25 metros. Essa geometria toda também mais para frente, 25 metros para encaixar. E aqui agora dentro da nossa cena, a gente aumenta o campo de visão, 45 por exemplo, e pode dar uns passos para frente. Aqui alguns passos para frente. E a gente já ficou também mais próximo dessa referência. Então olha só como já está ficando bem bacana, bem legal. Bem próximo dessa referência. A névoa faz muita diferença, né, nesse aspecto todo. Ó. Esse ar de Oriente Médio, digamos assim. Os relevos, as texturas e tal. E a gente só precisa agora dessas árvores aqui um pouco mais para frente. Tá? Então, fazer essas árvores mais para frente. Acertar a vista aqui. Só para bater certinho. Vou pegar. Ver quais dessas árvores são mais legais. Vou pegar essa aqui que é nova. Dar uma chance para ela. Vou posicionar elas por aqui mais ou menos. Sair da visualização sincronizada. Que agora eu posso mexer no SketchUp. E vou aproximando aqui, ó, para tentar enxergar na nossa cena. Então acredito que seja mais ou menos por aqui. Preciso descer, ó. Fazer uns testes de rotação. Olha aqui, ó. Bem próximo. Só precisa descer um tequinho ou aumentar a escala dela. Aí sim, ó. Para bater de um lado, eu já vou copiar. Bater do outro também. Ficar bem próximo aí da referência. Olha só que legal, galera. Já estamos super próximos da referência. E a gente pode colocar para renderizar. Eu ver o que acontece.
Lembrem-se, tá? Salvem o arquivo, pelo amor de Deus. Igual tô salvando agora aqui. Com tudo configurado, a gente pode dar já um Shift F11. Então, olha só aqui, já está renderizando, calculando todas as intensidades, luz, reflexo, névoa que a gente tem. Vamos ver como ficou, galera. Então, já vou abrir aqui, ó. Aqui já foi o nosso render. E a gente percebe que já ficou bem próximo, tá? Então, já no nosso primeiro render teste, ficou bem próximo. O que a gente poderia fazer para ficar ainda mais próximo, né? Aumentar os contrastes nessa renderização, aplicar uma borda aqui, uma textura, uma modelagem de borda para o nosso modelo, esses arcos aqui, essa circunferência arqueada. Aumentar a intensidade dos contrastes, aumentar as árvores aqui, deixá-las mais altas desse lado e, lógico, uma escalinha humana para cá. Então, a partir desse julgamento, a gente já encaixa aqui a nossa cena, a gente vê alguns pontos que passaram, tá? Que é a posição dessas árvores aqui ficarem mais altas. Então, eu vou subir na nossa câmera até um ponto que ainda fique escondida na perspectiva, que é mais ou menos aqui. Dou um refresh. As nossas árvores vão subir. Ou a gente pode inclusive tornar essa modelagem aqui, que é uma vista só no render, para tornar na modelagem. E quando a gente gera, a gente vê aqui as nossas árvores, olha só. A gente pode estar aumentando elas. Pode aumentar bem. E a gente chega nesse aspecto aqui, e desse lado não precisa de todas essas árvores, senão vai aparecer também. Então, ó, já batemos aqui o tamanho das árvores dessa modelagem, tá? Outro ponto que a gente falou é a bordinha aqui, nesse nosso aro. Então, eu duplico essa bordinha, a gente dá uma espessura para ela aqui na subir meio metro, talvez. Vamos lá, 0,5. Pegar de referência e subir aqui. A gente aplica o mesmo plástico. Vamos ver se já fez o efeito. Aqui ainda não apareceu, deleto, volta para aparecer, vamos ver. Agora sim a gente já tem essa bordinha. O nosso vidro pode escurecer um pouco mais. Então aqui a gente pode aplicar uma tonalidade nele, o cinza. À medida que a gente vai escurecendo, ele vai ficando mais opaco. Os ajustes aqui, a gente vai diminuir, aumentar um pouco os destaques, aumentar bem as sombras. Já tem uma vinheta também, mas mais intensa. Aqui, ó, incandescência. Pode deixar geral o reflexo da lente. É o do nosso sol entrando.
saturação mais leve, temperatura da cor um pouco mais tingida. Para finalizar esse nosso vidro escuro, deixar ele mais escuro. E o nosso concreto aqui, concreto 04, vou deixar ele mais rústico. Tá, então vou dar um albedo nele, para sentir mais a textura. E o roughness dele, a gente vai aplicar material de imperfeição mais variável, como esse grunge aqui. Ó. Então, já vai dar uma melhorada nesse aspecto. Tá, a posição do sol, vou mexer nela um pouquinho de novo só para ver se tá bom mesmo. Então, aperto o F, posição do sol. A gente vai rotacionando ele até encontrar aqui uma luz na direção correspondente 113, 112, 112,5. 112 aqui ficou bacana. E aqui a gente vai descendo ó, até encaixar. A gente até achar ele aqui, ó. 111. Ó, a posição dele tá quase lá. 11. Ó, agora ficou bem parecido, tá? E vamos ver a névoa de novo, se a gente aumenta, diminui ela. A gente pode aumentar e diminuir ela também, diminuindo a intensidade do sol. Quanto menos intenso o sol, menos névoa rola também. Vou deixar aqui o sol um pouco menos intenso. Ó. E agora eu acho que a gente já vai matar a nosso render. Eu acho que agora eu já vou ficar satisfeito. Vou aumentar ainda um pouquinho aqui o nosso bump. Vou colocar 0,5. Deixar no modo deslocamento. Aqui, estamos chegando. Aqui eu já gostei mais. Tá, então tá aqui um displacement mesmo. Mais contraste, etc. Esse vai ser o nosso render, galera. Então, JPEG Brick Render. Calculando tudo aqui bonitinho. A gente vai fechar com esse aqui. Tá? Então vai ficar uma imagem bem cinematográfica. Lógico que vai ter nossa escala humana. Se vocês acham legal, a gente pode pensar em fazer um vídeo só. Pensando aqui em fazer essa escala humana. Adicionar uma referência para absorver a sombra e complementação no Photoshop, tá? Então, vou atualizar aqui. Brick Render. Tá aí. Nossa imagem renderizada. Então, com uma pós-produção, a gente intensifica os contrastes. E olha só que resultado incrível, galera, que a gente já chegou aí só com essa modelagem e tendo uma referência, acertando enquadramento, posição, composição, estilo de névoa, iluminação, materiais, há um capricho extra nessa modelagem do primeiro plano. E ficou muito incrível mesmo, galera. Então, esse foi o vídeo de hoje. A gente conseguiu aí chegar na referência. Se vocês querem ver a pós-produção, como a gente pode estar fazendo, deixa nos comentários. Eu vou estar fazendo um vídeo de como a gente faz os calibres finais no Photoshop, ou no Lightroom, ou até mesmo num aplicativo de celular. Então, me dá esse feedback. Fechou? Galera, mais uma vez, curtam esse vídeo,
comentem, mande para os seus amigos, ativa os sininhos, se inscrevendo no canal para a gente dar sequência e eu ter esse suporte para continuar fazendo conteúdo de SketchUp, Enscape, pós-produção e tudo isso que tiver a ver no mundo do ArcViz, naquilo que a gente acreditar ser a melhor forma de ter uma performance com velocidade e qualidade para o mundo de renderização, arquitetura, design e engenharia. Beleza? Um beijo no coração, um abraço e até a próxima.